No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O assunto do programa de hoje é o futuro da alimentação. No Brasil, 1/3 da população, cerca de 70 milhões de pessoas, vivem em situação de insegurança alimentar, longe de uma nutrição adequada. Esses dados estão no relatório global do Estado de Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo. Para discutir o tema, nós convidamos duas especialistas na área. Cristi Soraya Coelho, nutricionista e pesquisadora do FORC, um centro de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP, sediada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, instituição na qual ela faz o seu pós-doutorado. Boa tarde, Cristi, tudo bem? Prazer em receber você. Boa tarde, eu que agradeço o convite. E também nós estamos recebendo a Mariana Yamamoto, nutricionista, conselheira titular do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo, que tem experiência no programa Banco de Alimentos de Osasco e gestora do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, o CRESAM, lá do Butantã. Boa tarde, Mariana. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo do programa de hoje, eu quero dar o destaque da semana. 9 milhões de brasileiros não possuem acesso à rede geral de água. Um recente estudo do Instituto Trata Brasil revelou que 46% das residências do Brasil enfrentam privações em saneamento básico. O relatório, que é intitulado A Vida Sem Saneamento, para quem falta e onde mora essa população, analisou dados de 2013 a 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual do IBGE. A pesquisa abordou 5 categorias de privações, incluindo acesso à rede de água, frequência inadequada de água potável, falta de reservatório, ausência de banheiro e carência na coleta de esgoto. A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Em 2022, a pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Rede Pensam, revelou que a insegurança alimentar agravou-se nas famílias brasileiras, com o número de domicílios enfrentando fome aumentando de 9% para 15,5%, representando 14 milhões de novas pessoas em situação de fome, um pouco mais em um ano. Para iniciar a nossa conversa, né, Cristi, quais as razões disso ter aumentado dessa maneira? Foi a pandemia? Foi a má administração do governo anterior? O que aconteceu para que nós estejamos numa situação como essa? Eu acredito que, pensando na realidade mesmo, a gente já tinha uma dificuldade realmente em algumas situações, de que as famílias tivessem acesso a esse alimento, mas muito provavelmente a pandemia ela pode ter agravado isso. Perfeito. Mariana, quais as políticas públicas para combater o aumento da fome no país? Elas têm funcionado, essas políticas, ou elas são ainda meio que inócuas? Perfeito, Franklin. Então, o poder público, aqui representando o poder público, né, falando um pouquinho de política pública de segurança alimentar, a gente tem visto, né, os municípios, o estado, o governo federal se mobilizado, né, para tratar dessa questão da fome, que é algo urgente, é algo que não espera, é algo que já estava se agravando antes mesmo da pandemia, e devido à pandemia, o desemprego, a má gestão durante a pandemia, né, ela foi se agravando. Então, os municípios vêm fortalecendo suas políticas públicas, né, de segurança alimentar e nutricional. Então, hoje, falando um pouquinho tem o CRESAM, que estou aqui representando o CRESAM, gestora do CRESAM, né, que é um equipamento para a garantia da segurança alimentar e nutricional, né, da garantia do direito humano à alimentação adequada.
que pertence à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a gente tem o Programa Banco de Alimentos do município, o Programa Cidade Solidária, o Rede Cozinha Escola, Rede Cozinha Cidadão, Bom Prato Paulistano, a gente também tem o Bom Prato Estadual, e as outras secretarias também se mobilizam para, de fato, promoção da segurança alimentar e nutricional. Então, tem a distribuição de cestas básicas, o programa Leve Leite, o Sampa Mais Rural, que olha mais para o agricultor, enfim, todas essas políticas públicas são para, de fato, a promoção da segurança alimentar e para minimizar essa situação tão agravada da fome, de todas as formas, na verdade, né, de insegurança alimentar que hoje a gente consegue observar. Perfeito. Cristi, você é uma pesquisadora, né? Você está realizando um pós-doutorado, então gostaria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa, né? Uma pesquisa que é financiada pela FAPESP. Eu tive a oportunidade de vir em 2014 para São Paulo, eu sou do Sul, e participar da construção da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Ela está sediada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e o objetivo realmente é disponibilizar dados de composição de alimentos nacionais, regionais, né, considerando aí vários aspectos da sua utilização, até mesmo dentro de políticas públicas. Esse foi um dos braços do meu trabalho, mas mais especificamente a ideia era utilizar essa informação na construção de uma ferramenta computacional utilizando inteligência artificial, que é algo que está sendo bastante difundido, a questão da utilização da IA nos dias de hoje, né? Eu já estudo isso desde 2005, mas somente agora nós conseguimos finalizar. Eu comecei no mestrado a fazer isso, mas a gente conseguiu finalizar a ideia no doutorado. E a ideia era construir uma ferramenta que usasse uma base de dados nacional, que isso é de extrema importância, considerando aí o consumo alimentar e até a avaliação de consumo e prescrição dietética, mas mais especificamente, eu até diria diferente das outras ferramentas disponíveis no mercado, que são para auxílio da nutrição clínica de uma forma geral. Esta ferramenta que foi desenvolvida tem como objetivo gerar planos alimentares, considerando as características de quem está sendo atendido. Então, recomendação nutricional, uma base de dados nacional e preferências alimentares. Perfeito. Mariana, você que trabalha no Cressan, né? Você é do Cressan. A inteligência artificial já chegou até aí, ou como tudo às vezes no Estado brasileiro demora para chegar, ainda está engatinhando? Última pergunta, Franklin. Bom, aqui no Cressan a gente faz, primeiro falando um pouquinho dos objetivos, né, do Cressan, que estou aqui no Cressan, nesse equipamento que promove sempre a educação alimentar e nutricional, visando de fato, quando a gente fala de segurança alimentar, principalmente quem trata dessa temática, a Cris vai saber porque ela trata também, a gente fala da alimentação como um direito, né, e quando a gente vê a definição de SAN, né, de segurança alimentar e nutricional, fala da realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, né? Só que o segundo trecho, às vezes a gente acaba deixando de lado, que é tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, até quando a gente observa os programas de segurança alimentar, tem muito a distribuição de cesta básica ou de refeições prontas, por exemplo, que é essencial, tá? Porque a fome de fato não espera, precisa ter esse atendimento assistencial. Mas aqui no Cressan a gente desenvolve mais um trabalho de educação alimentar e nutricional, né? E, de fato, a inteligência artificial seria uma grande aliada nossa pensando em desenvolvimento dessas ações. Atualmente, nós não temos nenhuma ação aqui junto com a inteligência artificial, mas já fica o convite aí para a Cris, para vir conhecer, assim como todos, para conhecer aqui, para a gente tentar implementar e conseguir utilizar a inteligência artificial em prol também dessa temática. Perfeito. Você que está no aparelho público, né? O Brasil tem sempre aquela velha característica de que o que o governo anterior fez, esquece-se e vamos fazer o nosso, né? As políticas públicas nesse setor de alimentação têm sido preservadas no estado de São Paulo e no município, ou também muitas delas acabam sendo perdidas pelo meio do caminho, Mariana?
Muito boa essa pergunta, Frank. Recentemente eu respondi uma pesquisa de uma mestranda também, falando qual que era a principal dificuldade que eu identificava, né? E eu posso falar, eu já trabalhei em setor privado, já trabalhei no terceiro setor também, e atualmente estou no poder público, então consigo ver bastante, tanto as dificuldades, os desafios, como os pontos positivos desses setores. E uma dificuldade no poder público, eu digo poder público em geral mesmo, não só no município de São Paulo, não estou falando de secretaria nem nada, é de fato essa continuidade, né? Todo mundo acaba querendo sua assinatura no final, né? E a gente vê às vezes até mudança de nome de programa, mas de fato não mudou o conteúdo, ou muda o nome, um pouquinho do conteúdo só para ter sua assinatura. De fato, isso é um desafio, assim como outros dentro do poder público, mas acredito que a gente esteja, muitos programas que foram emergenciais durante a pandemia, devido ao agravamento da fome, a gente conseguiu transformar em política pública permanente. Então, isso já é um fato muito bom, né, para os programas atuais, não foi só pontual na pandemia, até porque a gente vê os dados e são alarmantes, e a fome ainda continua. É só a gente andar por São Paulo, quem é aqui de São Paulo, que a gente vê que a fome não acabou ainda. Então, foi um ponto muito positivo a gente poder ter transformado essas ações pontuais em política pública de fato e conseguir estar atuando. Cristi, nós tivemos a resposta da Mariana, que trabalha num aparelho público, né? E você, com a sua pesquisa, que você talvez tenha uma visão um pouco mais ampla do país, né? Até em função do estudo que você está realizando, você vê dessa forma também, ou a gente percebe a interrupção dos programas, às vezes que são fundamentais, porque é uma mudança nos rumos da política brasileira, né? A gente viu que nós, por exemplo, há alguns anos atrás, há uns 6 anos, 7 anos atrás, 8, nós tínhamos saído do mapa da fome, depois nós voltamos novamente, né? E a gente percebe que as políticas públicas que deveriam estar combatendo essa volta, às vezes não fazem, quando fazem de uma forma muito tímida, né? Diferentemente de outras administrações anteriores que tentaram, né, e jogar o Brasil num outro patamar, né, num outro patamar de combate à fome. Como é que você vê isso, Cristi? Não é bem, bom, eu acho a pergunta bem pertinente, mas não é bem o foco do meu estudo, digamos assim, né? Eu acabo não entrando muito nessa questão, mas, enfim, voltando para a saúde pública, né? Mas, assim, eu tive a oportunidade de participar até de algumas bancas de qualificação, de mestrado, de doutorado, e muitas delas trabalham realmente com isso, tentar entender, até mesmo pelo foco do estudo, né, que a gente faz, que é consumo alimentar, tentar entender como está a questão do consumo alimentar em algumas populações, e quais são os desfechos disso, pensando aí em saúde, né? E bem o que a Mariana comentou, né? É a realidade não só aqui a nível de São Paulo, mas também de outros locais, né? A gente tinha uma dificuldade anterior do acesso, algumas políticas foram implementadas, né? Melhorou-se um pouco pós-pandemia, mas o cenário realmente continua sendo esse. A gente ainda continua tendo problemas relacionados à segurança alimentar e nutricional. Correto, Cristi. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem FAO defende a atualização da Cesta Básica Alimentar. Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações. Você já parou para pensar qual o impacto das mudanças climáticas, conflitos, tendências de saúde e de estilos de vida sobre as plantações que cultivamos agora e aquelas que podemos precisar no futuro? Esses são alguns dos temas abordados no relatório As Plantas que Alimentam o Mundo, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Atualmente, o mundo depende de uma pequena quantidade de culturas, como trigo, milho e arroz, para suprir a maioria das necessidades calóricas. No entanto, existem de 7 a 30 mil espécies de plantas que podem ser consideradas comestíveis pelos seres humanos. A FAO aponta que a cesta básica precisará incorporar mais plantas, pois a compreensão da segurança alimentar está evoluindo. Nos últimos anos, a ênfase estava principalmente nas calorias necessárias para fornecer uma dieta básica e erradicar a fome. No entanto, cada vez mais, o foco também precisa ser na nutrição, com base em conceitos como micronutrientes e macronutrientes. Em muitos países, a desnutrição e a supernutrição
coexistem à medida que as dietas sofrem mudanças radicais e os produtos processados muitas vezes suplantam os alimentos tradicionais. Com as tendências de sobrepeso e obesidade se tornando tão preocupantes quanto a fome, plantas nutritivas e não apenas calóricas precisam ser incorporadas na cesta básica. As tendências apontam mais consumo de vegetais, frutas, nozes e sementes por questões nutricionais, bem como proteínas à base de plantas, como leguminosas. Segundo o estudo da FAO, cereais menos conhecidos e nutritivos, como milheto e sorgo, ou alternativas semelhantes a cereais igualmente sem glúten, como quinoa e amaranto, também estão em alta. O relatório ressalta que a crise climática está afetando os padrões globais de precipitação e as temperaturas. Com isso, certas variedades de cultura não estão mais crescendo bem onde antes prosperavam. Essas mudanças nos padrões climáticos significam que haverá mais necessidade de os países obterem variedades de plantas de outras partes do mundo para continuar ou melhorar sua produção. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Perfeito. E tivemos a matéria do Felipe de Carvalho, da ONU News, né, falando dessa defesa que a FAO, né, que é o organismo da ONU que trata da questão da fome, da alimentação no mundo, né, da atualização da chamada cesta básica alimentar, né. É claro, ele falou de uma forma geral, no mundo e tal, mas vamos tratar a coisa especificamente aqui no caso do Brasil. Cristi, o que você acha dessa nossa cesta básica? Ela é boa, precisa ser atualizada também, como está sugerindo a FAO, ou não? Eu acho que ela é muito restritiva com relação aos alimentos que são entregues, né? Então, por exemplo, não há necessidade de colocar 1 quilo de sal dentro da cesta básica, porque o consumo seria exacerbado com relação a isso, né? E aí a gente não tem outras opções de alimentos, como ele bem colocou, a questão dos próprios vegetais, as frutas, né? E a gente tem que também considerar que o Brasil é um país continental, com 5 regiões, com hábitos completamente diferentes nas 5 regiões, e que não por mais que o brasileiro acabe consumindo o arroz e o feijão de uma forma geral, existem outros alimentos que acabam sendo mais de hábito alimentar. Então, talvez seja sim interessante repensar isso e considerar quais que são os alimentos produzidos em cada uma das regiões, em cada um dos locais, e adicionar isso ao hábito alimentar da população, né? Pensando até, aí a Mariana pode me ajudar, a questão do banco de alimentos, de agricultura familiar, agricultura sustentável, utilizar esses alimentos que são dos locais, né? Até pelo próprio custo mais acessível, para que essas pessoas também tenham acesso a isso, e não só limitante àqueles itens específicos da cesta básica. Perfeito, Cristi. Mariana, a Cristi falou de maneira geral aí, mas até chamou você para você dar mostrar uma visão mais da cidade de São Paulo. Como é que está sendo feita essa questão da cesta básica paulistana, digamos assim? Perfeito, Franklin. Então, a cesta básica, de fato, como a Cris falou, ela ainda coloca os mesmos produtos para as populações do geral. Então, quando a gente fala de respeitar a diversidade cultural, né? Então, como é que eu vou ofertar farinha de trigo, por exemplo, para uma comunidade indígena que talvez não tenha o hábito de consumir? Talvez, será que uma farinha de milho ou de mandioca não seja mais adequado? Então, claro que a distribuição de cesta básica é algo essencial, né? As famílias precisam saciar sua fome fisiológica, mas a gente precisa respeitar, de fato, a diversidade cultural, né? Isso tanto dentro das cestas básicas, dentro dos bancos de alimentos. Os bancos de alimentos, eles trabalham combatendo o desperdício de alimentos. Então, por exemplo, excedentes de alimentos de supermercados, alimentos que estão totalmente aptos para o consumo, mas perderam um valor comercial, porque, por exemplo, aquela cenoura torta que a gente não seleciona ali no mercado, né? A gente vai querer a retinha, que não tem imperfeições, mas aquela que tem as 2 perninhas também está ótima para o consumo. Esse tipo de alimento que vai para os bancos de alimento, eles são selecionados, né? E são distribuídos para as famílias em situação de vulnerabilidade. Né? Mas a gente também tem, por exemplo, as hortas dentro dos municípios, né? As hortas comunitárias, tem as hortas pedagógicas também. Então, de que forma a gente pode cultivar os alimentos, né? Que façam mais sentido para aquela região
e também incentivando o consumo de outros alimentos, porque a gente pode pensar até na nossa própria alimentação. O que eu consumi de frutas, verduras e legumes durante a semana? Geralmente as pessoas consomem alface, tomate, comem banana, maçã, esses alimentos mais convencionais, né? Então, a gente tem que pensar, poxa, por que a nossa alimentação é tão monótona? Né? Como eu posso fazer que ela seja mais rica? Né? Aqui no Cresção, por exemplo, a gente tem uma horta que tem 63 espécies cultivadas. Então, temos frutas, verduras e legumes variados, mas temos também as plantas alimentícias não convencionais, que foi falado até no trecho que vocês passaram, que são, né, super nutritivas. As punk ou plank? Isso mesmo. Né? Punk. Plantas alimentícias não convencionais. Isso. Que até o que a gente pode falar, e além, né, Franklin? O que é convencional? E será que é convencional para mim? É para você, de fato? Porque às vezes a gente recebe algumas pessoas da comunidade mais velhas que falam, nossa, Ora Pronobis eu tenho em casa há muito tempo, consumo sempre, mas as crianças, os mais jovens, nem sabem o que é uma Ora Pronobis, não sabem identificar na rua. É um matinho ali, né, que a gente às vezes até tira, né? Então, foi se perdendo muito, né? Então, resgatar esses alimentos que são nutritivos, né? Fazer uma cesta básica, uma distribuição de alimentos que faça mais sentido para aquela região, para aquela comunidade, é de fato essencial. São Paulo tem se mobilizado para isso, tanto para essa questão da cesta básica, que às vezes são alimentos mais não perecíveis, como também para a distribuição de hortifruti dentro de diversos programas. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Regiões periféricas são locais de desertos alimentares, onde o acesso a alimentos naturais ou minimamente processados é escasso ou impossível, obrigando as pessoas a se locomoverem para outras regiões e assim conseguir uma alimentação adequada. Frente a essa situação, vem a questão: quais são os impactos sociais e econômicos de viver em um deserto alimentar? E como que isso se relaciona com a desigualdade existente nessas regiões? Cristi, como é que você vê essa questão desse impacto que existe dentro desses desertos alimentares? Bem, nessas regiões, as próprias populações elas acabam produzindo o seu alimento, né? Pode, às vezes, acontecer da questão da monotonia alimentar realmente, né? E até mesmo a questão de falta de, até não saberia dizer se falta de energia suficiente ou de macronutrientes, mas até talvez micronutrientes, porque acaba não se tendo acesso a todos os alimentos que seriam considerados os adequados, né? Mas aí vai de região para região também entender qual é o acesso a esse alimento, mas via de regra talvez acontecesse isso realmente, a monotonia, porque os alimentos acabam sendo restritos, né? Perfeito. Só para esclarecimento da nossa audiência, o que vem a ser os macronutrientes e os micronutrientes? Ok, desculpe. Os macronutrientes seriam carboidrato, proteína, lipídio, né? E o que geraria a própria energia para que o corpo ficasse... batata, arroz, traduzindo para o público em geral. Na verdade, os alimentos eles são fonte, né, de macronutrientes e micronutrientes. Então, conforme o grupo alimentar, nós temos mais de um nutriente ou mais de outro nutriente. Então, carboidratos seriam basicamente representados aí por os pães, os cereais de uma forma geral, né? Os micronutrientes, como melhor exemplo, as frutas, os vegetais e a fibra também. Proteínas, como a gente bem sabe, são os de carnes em geral, ovos, leites, e as gorduras e os lipídios de uma forma geral, né? Na verdade, a ideia é que quanto mais restrito de alimentos a comunidade ela venha a ser mais isolada, a tendência é que ocorra essa monotonia realmente, se eles não têm acesso aos outros alimentos. Perfeito. E se não sei se ficou claro. Não, sim, a gente está conversando, acho que estamos esclarecendo para a audiência, né? E, claro, se você tem uma alimentação, como você chamou de monótona, né? Isso pode causar uma deficiência nutricional, né?
Na teoria, a causaria sim, porque você não teria acesso à recomendação da OMS, que é de pelo menos 400 gramas de frutas e verduras para saciar essa questão de micronutrientes e até mesmo de fibra. Se dentro dessa comunidade isolada, desses locais isolados, não existe a produção específica disso. Perfeito. Mariana, o Brasil é um país rico em natureza, né? Nossa natureza é exuberante, mas qual que é a dificuldade que se tem do acesso à alimentação? Às vezes, digamos, é a padronização de que todo mundo tem que comer a mesma coisa em todas as regiões, ou incentivar que as regiões brasileiras se alimentem de acordo com a sua tradição, com a sua produção, digamos, local, né? Porque às vezes acaba meio que pausterizando, né? Não sei se é o termo correto, né? Mas assim, para que todo mundo coma a mesma coisa em tudo quanto é lugar. E às vezes eu acho que isso às vezes causa os problemas da falta da alimentação das pessoas. Como é que você vê essa coisa da natureza ser rica no Brasil e ao mesmo tempo nós temos problemas de dificuldade no acesso da alimentação? Frank, essa resposta ela não é simples, né? Ela é bem complexa, porque quando a gente fala de garantir o direito humano à alimentação e uma alimentação adequada, né? Então, adequada em quais aspectos? Adequada nutricionalmente para cada fase da vida, adequada no aspecto higiênico-sanitário também. Então, por exemplo, quando eu falo de segurança alimentar e nutricional, eu preciso de água potável para ter, né, a segurança alimentar e nutricional garantida. E precisa também ser uma adequação cultural, regional, religiosa, muitas vezes. Quando a gente fala do acesso, o acesso econômico é fundamental, então a questão do trabalho, da renda, vai impactar no acesso a uma alimentação adequada. E se não há esse acesso econômico, será que é acesso físico, espaço, então, para que aquela pessoa cultive seus próprios alimentos, né? Quando a gente pensa em disponibilidade, por exemplo, será que quando ela sai da sua própria casa ou sai do trabalho, quais são os estabelecimentos e quais ofertas de alimentos ela tem nesses estabelecimentos, né? Será que são só de alimentos ultraprocessados? Será que tem alimentos, né, que são acessíveis e saudáveis? Né? Quando a gente pensa também nesse aspecto de sistema alimentar, né? Então todos os elementos, processos que englobam a alimentação desde a produção até ela chegar no nosso prato e ser descartada, né? Que faz parte do sistema alimentar, são muitos fatores envolvidos, né? Hoje em dia, pensando no nosso cotidiano, a gente trabalha muito, então infelizmente ainda as tarefas com relação à alimentação, as mulheres acabam tomando a frente, como sempre foi feito. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma mulher que trabalha mais de 8 horas, que tem seus filhos, que chega em casa cansada, é bombardeada por propaganda de ultraprocessados, que ela viu no metrô, ela viu na televisão, nas propagandas entre um vídeo e outro das redes sociais, na televisão da casa dela. Os filhos também assistem essas mesmas propagandas e pedem esses alimentos. Tem, né, uma propaganda falando, você não precisa gastar horas na cozinha, porque tem esse temperinho aqui pronto que você coloca, você não precisa picar cebola e alho e nada disso, né? E esse tempero é riquíssimo em sódio, que causa outras doenças. Então, não existe uma solução para a questão da insegurança alimentar, né? Até porque a fome e a insegurança alimentar, no geral, ela é multifatorial. Então, são diversas cabeças que precisam pensar para acionar esse problema. As ações do poder são essenciais, as instituições de ensino são essenciais. Então, são diversos fatores, tá, que a gente pode pensar para essa questão da monotonia alimentar. Perfeito. São vários temas que você colocou que a gente vai desenvolver no decorrer do nosso programa, tanto com você como com a Cristi. Mas agora chegou a hora da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: uma boa alimentação está ligada a dinheiro?
ou ao dinheiro, olha só o resultado. 62% das pessoas disseram que sim, né? Você tem que ganhar bem ou ter mais dinheiro para ter uma alimentação melhor. E 38% disseram que não, né? Talvez aí apostando muito mais numa questão da educação. E eu pergunto para a Cristi, o que você achou desse resultado, né? Das pessoas acharem que para você se alimentar tá vinculado diretamente ao dinheiro. Mas a gente sabe que às vezes pessoas que têm muito mais poder aquisitivo, acaba se alimentando às vezes não tão bem, porque acaba comprando alimentos ultraprocessados, alimentos que têm excesso de sódio, excesso de açúcar, enfim. Tá? Como é que você vê esse resultado apresentado pela nossa enquete? Dizendo, claro, você como uma pesquisadora, né, é uma enquete, não é um estudo científico, né? Então, claro, tem esse viés aí também, mas de uma certa forma dá para saber como é que digamos, o senso comum está pensando a respeito do tema, Cristi. Eu até colocaria uma outra questão que a Mariana comentou, dessa dificuldade, que muitas vezes as pessoas, o não consumo, né, a questão da monotonia, pode também estar relacionada ao não saber preparar determinados alimentos, né? Então, talvez não se consuma por não se saber preparar, né? Pode ser tá relacionado também. Ah, sabe o que é feijão? Sabe o que é uma ervilha, que é uma leguminosa extremamente importante, não necessariamente tão onerosa, mas não sabe como preparar, não sabe que precisa ser deixado de molho, ser cozido, né? Porque muitas vezes quem preparava era uma pessoa que não faz mais parte, era a mãe, ou comia pronto no buffet, né? E não sabe preparar isso em casa. Isso também pode levar a uma questão aí de educação nutricional, né? E aí a importância de se ensinar também ao consumo de todos esses alimentos, né? Com relação à pesquisa, muitas vezes eu acho que é do senso comum, mas não necessariamente levado para a prática, né? Porque a gente tem acesso a alguns alimentos, frutas e verduras, em sacolões, né? Até não necessariamente bancos de alimentos que acabam fazendo a distribuição, mas locais que fazem a distribuição desses alimentos que acabam tendo um custo mais acessível. Então, não necessariamente ficaria mais caro consumir melhor os alimentos. Eu acho que é mais uma questão de entender como montar adequadamente essa dieta, né? E saber preparar melhor esse alimento, e não somente uma questão de custo relacionado. Não necessariamente o processado pronto para consumo ele vai ser mais acessível e mais barato. Muitas vezes ele pode ser até muito mais caro do que você preparar esse alimento. Só que aí a gente entra numa questão que a Mariana pontuou muito bem, que é quem vai preparar esse alimento? Será que a pessoa tem tempo de fazer esse alimento? Né? A pessoa trabalhou o dia todo, vai chegar em casa cansada e precisar preparar isso, né? Entrar na rotina do preparo desse alimento acaba despendendo também bastante tempo. Correto. Na nossa enquete, né, nós realizamos também, temos um espaço, melhor dizendo, dentro do Instagram, que é onde nós fazemos a enquete, um espaço para os seguidores e as seguidoras fazerem suas perguntas, e nós reproduzimos aqui no nosso programa. E hoje nós temos duas questões, uma enviada pela Ondina e outra pelo Luciano Rezende. Eu vou fazer a questão que foi enviada pela Ondina para Mariana. Mariana, a Ondina pergunta o seguinte: jejum intermitente é saudável? Você como Ótima nutricionista... pergunta. Bom, não é minha especialidade, mas vou falar. Quando a gente fala de qualquer tipo de dieta, adorei a pergunta, tá? Eu dei risada, mas eu adorei a pergunta. Espero que ela esteja nos ouvindo agora. Quando a gente fala de qualquer tipo de dieta, essas dietas que a gente vê principalmente na internet, é importante que a gente pense em algumas coisas. Primeiro, é bom para quem? Né? É bom por quanto tempo? É bom para... Qual que é o objetivo da pessoa? Né? Então, porque não tem como eu falar para você, jejum intermitente é ótimo, façam todos. Não, dependendo da pessoa, tem alguma situação clínica que comprometa. Dependendo da pessoa, ela não tem nenhum tipo de objetivo pensando, né, emagrecimento, religioso também, né? No geral, questões religiosas, tem pessoa que jejua por uma questão religiosa, isso deve ser respeitado sim pelo profissional que atendê-la, né? Mas pensando em emagrecimento no geral, aí eu vou dar uma orientação geral, obviamente que questões específicas precisam ser tratadas especificamente. O que emagrece? Você consumir menos do que você e gastar mais. Então,
praticar atividade física, ter uma alimentação com base em frutas, verduras e legumes, porque elas têm bastante nutriente, micronutriente, que a Cris estava falando para a gente, mas elas têm pouca energia, né, no sentido de calorias. Então, são alimentos bons para quem quer uma dieta visando o emagrecimento, tá? E tentar gastar mais. Agora, eu posso fazer jejum intermitente? Vá no nutricionista, explique sua situação, mostre seus exames clínicos e veja a orientação do nutricionista. Não existe uma orientação geral. Perfeito. E agora outra questão que nós temos aqui, acho que, Cristi, vai ao encontro do que você estava dizendo. O Luciano Rezende pergunta, deveriam ensinar a comer bem em escolas? Você acha que isso ajuda? Sim, eu acho que é de suma importância que todos tenham acesso a conseguir montar um prato adequado, né? O que são considerados esses alimentos adequados, a questão do alimento saudável, né? Os grupos alimentares, e para que isso seja de conhecimento, é necessário que isso seja repassado em algum momento da vida, né? Então, que melhor momento seria esse que durante a escola, né? Até mesmo porque é ali que ela vai adquirir fazer esse entendimento do que seria o adequado. Muitas escolas até hoje já têm atividades como a horta comunitária, que foi comentado com a Mariana, que é extremamente válido no sentido da criança plantar aquele alimento, fazer a colheita, entender como é consumido e levar essa informação também para casa, né? E ela está passando esse conhecimento. Então, assim, eu acho super válida a questão de que exista uma disciplina dentro da grade curricular de escolas, ensinando esses conceitos, né? De fazer essa alimentação em família, quais são os preceitos adequados, participar do planejamento e, mais importante, participar da organização da alimentação durante a semana. Eu sei que a vida é conturbada, né? Não é fácil colocar isso na prática, mas será que em um momento de uma semana não seria possível sentar todos, fazer essa alimentação todos juntos ou tentar planejar? Faz parte de um programa de planejamento em casa, né? Não é algo simples para ser feito, mas talvez seja algo factível dentro da organização semanal. E realmente essa seria a ideia, é uma ideia bem válida. Perfeito. E eu quero aproveitar e fazer um convite a todos e todas que nos seguem, que vocês podem participar, né, através do Instagram, né, que é onde nós fazemos a enquete, né, respondendo a enquete e inclusive fazendo questões para os próximos programas. Basta ficar atento na caixinha que tem lá no Instagram, lá você coloca sua pergunta e nós reproduzimos aqui para os entrevistados e entrevistadas do Brasil ODS aqui na Brasil Atual. E também aproveito, né, para fazer um convite, né, para que você faça como quase 3 milhões de pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, seja pelo Instagram, né, Observatório 3 Setor, ou então no facebook.com/Observatório 3 Setor e youtube.com/Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o 3 é em numeral. E vamos agora para o destaque, né, da matéria do portal do Observatório do Terceiro Setor, como acontece toda semana, né? E o nosso destaque desta semana é: crise climática afeta a educação de populações ribeirinhas. Atualmente, a população ribeirinha da Amazônia soma mais de 29,5 milhões de pessoas, que é correspondente a quase 14%, né, 13,7% da sociedade brasileira. Essa crise climática vem afetando a Amazônia em grandes proporções, o que impacta diretamente as comunidades da região e a qualidade de vida da população, dificultando seus meios de transporte, alimentação e o dia a dia em geral. A seca atingiu o estado do Amazonas no segundo semestre deste ano, né, em 2023, e bateu o recorde de nível mais baixo do rio já registrado, marcando 13,59 centímetros, né, 13 metros e 59 centímetros nessa crise, dessa seca que está acontecendo na Amazônia. Para você ler essa matéria completa e ter mais informações a respeito, eu convido que vocês visitem o nosso site, observatório3setor.org.br, e lá você vai ter as informações necessárias para essas
informações. E nós estamos aqui agora com duas nutricionistas, né? E sempre, às vezes, a gente ouve, né, o senso comum dizendo, né, que comer muito pão não é bom, né? Porque isso aí tem um excesso de amido, isso não é muito bom para as pessoas. E, de uma certa forma, a gente tem que considerar também que o pão é um dos alimentos mais baratos, que estão mais acessíveis à população, né? Então, como é que fica isso, né? Quer dizer, ou seja, não é um alimento bom, é um alimento bom, ou seja, vamos desmistificar, né? Afinal, o pão é bom ou não é bom para a alimentação das pessoas? É fato ou é mito? Vamos começar pela Mariana. Vamos lá. Como foi na minha resposta anterior, vamos lá, tudo depende, né? Não existe uma resposta simples quando a gente fala, pode ou não pode, é bom ou não é. Primeiro, para quem, qual que é a quantidade, qual que é a frequência que esse alimento é consumido. Aí a gente pode pensar em pão como em diversos outros alimentos, tá? Então, tem essa questão, um termo chamado de nutricionismo. Tem até um livro com esse tema, nutricionismo, que é muito bom, indico bastante. É uma leitura simples, não tem tantos termos técnicos. Quem se interessar nessa temática no geral, super indico. Mas, basicamente, o conceito fala de reduzir os alimentos a nutrientes, né? Então, às vezes a gente fala, comer carboidratos, comer proteínas, né? Nós não comemos carboidratos, nós comemos pães que têm carboidrato, tem um pouco de proteína, tem outros micronutrientes, né? Então, o pão é um alimento muito antigo, né? Então, claro que pode consumir pão, comam seus pães. Eu comi pão hoje de manhã, costumo consumir pão. Aí tem que ser um porcionamento adequado, né? O que você vai colocar naquele pão também, né, vai influenciar no ganho de peso, enfim, para quem se preocupa, né, obviamente, com isso. Mas tentar ter uma alimentação variada, pode comer pão sim, por favor, comam seus pães, tá bom? Mas sempre equilibrada e, obviamente, se não tiver nenhum problema clínico, tentem optar pela versão integral de tudo que forem consumir, tá bom? Mas pode comer pão sim, não tem problema nenhum. Cristi, você complementa o que a Mariana falou, com alguma outra sugestão, algum outro dado? Sim. Até aproveitando a fala dela, existe muito hoje o que a gente chama de terrorismo nutricional, né? Em que, infelizmente, a gente acaba endeusando ou não determinados alimentos. E acaba que o pão meio que vai nessa mesma vertente, né? Até pela própria situação de que a farinha de trigo tem glúten, né? E muito se fala da questão de tirar o glúten da dieta, mas nós temos que lembrar que o glúten ele só vai ser excluído da dieta das pessoas que não podem consumi-lo. No geral, as pessoas podem sim consumi-lo, né? Só não podem fazer da sua dieta única e exclusivamente pão, né? Nós precisamos de uma variedade grande de cereais, né? Principalmente os integrais, pelos micronutrientes e pela fibra, né? Mas pode ser parte da nossa dieta, sim. Até mesmo porque hoje, pelas próprias políticas públicas, a gente tem a suplementação da farinha de trigo com ácido fólico e ferro, né? Então, acaba sendo uma fonte muito importante o pão em função desses nutrientes que foram suplementados, né? Então, não há necessidade de excluir, exceto naquelas situações muito específicas clínicas, mas também não faça sua dieta única e exclusivamente à base de pão, né? Procure variar ao máximo aí. Acho que é isso. Importantíssimo, é uma dica importantíssima dada por duas nutricionistas, né? Quer dizer, o pão é fundamental, né? Eu adoro pão, né? Acho que desde criança, acho que às vezes até exagera um pouco, vamos lá. Mas enfim, é fundamental que você tenha esse equilíbrio, né? Não, vou cortar o pão, né? Quer dizer, eu nem penso nisso. Para mim, falar que tem que cortar o pão, não, pera lá. Isso aí não entra, né, na minha cabeça que cortar o pão. Mas enfim, o excesso deve ser ter evitado, né? Mas acho que é importante a fala da Cristi e da Mariana, duas nutricionistas que conhecem do assunto. E por falar em conhecer no assunto, eu vou chamar agora uma colunista, que é a Gabriela Chabu, que é especialista em ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, né? A nossa conhecida Agenda 2030, né? E a Gabriela vai falar um pouco sobre os ODS. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, Franklin. Tudo bem por aqui com você?
Tudo bem, aqui ouvindo duas grandes especialistas aí em nutrição, né? A Cristi e a Mariana. E eu gostaria que você, que é especialista em ODS, falasse, né, no nosso programa de hoje, em qual ODS ou em quais ODS se encaixa o nosso tema, que é a alimentação, o futuro da alimentação e alimentação de maneira geral, né? Em quais ODS se encaixam o programa de hoje? Franklin, desde que eu comecei a trabalhar com vocês e a contribuir aqui com o programa, esse é o tema que mais apareceu. Será que vamos fazer um teste? Vamos testar o Franklin. Será que o Franklin já sabe qual que é o objetivo de desenvolvimento sustentável que está relacionado com a alimentação? Você já sabe, São Franklin? 17 os ODS, né? Mas eu vou deixar para você falar. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que trata especificamente da alimentação, é o Fome Zero e Agricultura Sustentável. Então, é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2. Ele é o objetivo que mais apareceu aqui no programa desde que eu comecei a contribuir. E acho que mostra, né, a importância desse tema. O ODS 2, ele fala de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, é claro, é um ODS bastante abrangente. Ele vem lá da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Franklin. Então, a pactuação internacional que foi feita anteriormente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já trazia esse tema como o primeiro tema da agenda. Então, o primeiro tema dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio era acabar com a fome e a miséria. E eu acho que isso traz para a gente um elemento muito importante para a discussão que apareceu aqui hoje, que é a questão financeira, né? A questão do quanto as duas coisas estão correlacionadas, sim, do quanto é importante a gente cuidar da erradicação da pobreza para a gente garantir que as pessoas tenham acesso a uma alimentação adequada, saudável, nutritiva, né? Então, eu, inclusive, estava fazendo o almoço enquanto eu escutava vocês, e com certeza isso fez diferença ali no cardápio, Franklin. Com certeza teve mais legume, a questão nutricional ficou ali importante, porque eu estava escutando vocês. Muito bem, Gabriela, agradeço a sua participação. E semana que vem você está aqui de volta no nosso Brasil ODS, com informações importantes e falando sobre os ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são importantíssimos. Isso é uma plataforma mundial, né? Da Agenda da ONU 2030. E o Brasil, claro, se esforça para chegar e cumprir esses 17 objetivos. Alguns até que chegam próximos, e outros ainda, nós tem que ter muito trabalho para chegar lá, mas eu acredito que se não chegar como deveria, pelo menos o pessoal se esforça para tentar chegar e bem na Agenda 2030. Obrigado, Gabriela, até a semana que vem. Obrigado, Franklin, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. E fim de semana está chegando, né? E antes de eu dar a dica de cultura, né? Como sempre acontece no nosso programa, eu tenho que dizer que nós estamos no último bloco do Brasil ODS, que é um programa do Observatório Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. E como eu disse, fim de semana chega aí e sempre tem uma dica cultural para vocês fazerem aqui em São Paulo. Vamos lá. A música de abertura da Dica Cultural de hoje. Eu estou convidando todos e todas para Pequenas Áfricas, o rio que o samba inventou. Uma exposição de fotos que acontece no Instituto Moreira Salles, que resgata a cena cultural do Rio de Janeiro entre os anos de 1910 e 1940, período em que houve a consolidação do samba urbano. Foi o Heitor dos Prazeres, né, o autor dessa música, que viu uma África em miniatura na comunidade afrodescendente do Rio de Janeiro. Na exposição nós temos gravações, obras, documentos e objetos dos acervos do Instituto Moreira Salles e de outras instituições. O Moreira Salles, na Paulista, fica na Avenida Paulista, claro, 2424, e a exposição acontece no Galeria 2 e 3, que fica no 7º e no 8º andar do Instituto. A exposição acontece de terça a domingo e feriados, exceto os feriados que caem na segunda-feira, das 10 às 20 horas. A última admissão para visitar a exposição acontece 30 minutos antes do encerramento.
Essa exposição vai até abril do ano que vem e o melhor de tudo, ela é gratuita. Basta você chegar lá, né, de preferência antes das 7 da noite, né, para você ter tempo de curtir a exposição como um todo, e ela é gratuita, né? Continuando a nossa conversa hoje com a Cristi e com a Mariana, né, sobre o futuro da alimentação, a gente falou de pão, né? E aí tem agora uma outra questão que eu queria colocar para vocês, né? Essa combinação que o Brasil tem, do brasileiro de maneira geral tem, né? Nós falamos que tem que se respeitar as diversidades de cada região e os seus alimentos, mas a base do brasileiro é arroz com feijão, né? O brasileiro come, né, arroz com feijão. E eu digo, nutricionalmente, esses alimentos, essa combinação de arroz com feijão, ela é boa nutricionalmente ou ela carece de alguma coisa, uma coisa muito mais cultural, e ela precisaria ser, digamos, incrementada ou mudada no nosso dia a dia? O que você diz disso, Cristi? Eu acho que é uma combinação muito feliz, na verdade, esse cereal e essa leguminosa, ou seja, o arroz e o feijão, até pela característica dos aminoácidos que ambas apresentam, e em conjunto eles são extremamente importantes para a dieta que compõe, na verdade, o hábito alimentar do brasileiro e a dieta do brasileiro, né? A pena que, infelizmente, considerando aí a evolução do hábito alimentar, deixou-se de consumir muito a questão do próprio feijão por diversos fatores, é multifatorial, e acredita-se que provavelmente, lógico, tem toda a questão do custo, a questão de fazer-se o feijão em casa, né, que leva bastante tempo, tanto que nós até estimulamos que se faça feijão, se congele esse feijão e se reaqueça, até pela presença de algo chamado amido resistente, que é interessante para a população consumir, né? Mas mais especificamente, acredita-se que deixou-se de comer o feijão pela própria questão da dificuldade de preparar esse alimento por diversos fatores. Mas sim, é uma combinação muito interessante, o arroz com feijão. Perfeito. Até acho que as pessoas, né, devem ter certas estratégias para preparar, né? Vai preparar feijão? Coloca um dia anterior de molho na água, De né? Ou seja, tem molho, certas coisas, sim, né? Isso ajuda o cozimento e até tirar algumas sim. impurezas, né? Eu não sou especialista na área, mas já li alguma coisa que acho que é fundamental, né? Ou seja, o feijão de molho, Mariana, ele reduz impurezas do alimento, ou é só trabalha na questão do amolecimento do grão mesmo? Não, Frank, como você disse, ele contribui também para tirar esses antinutrientes, né? Tem alguns nutrientes que, né, se a gente acaba ingerindo, causam algum tipo de desconforto, flatulência. Tem gente que fala, eu não me sinto muito bem, né, comendo leguminosas. Então, deixem ele de molho, a gente chama de remolho. Deixem ele lá na água, depois descarta essa água, é muito importante, tá? Porque esses nutrientes que saíram vão estar presentes nessa água. Descarta essa água e faz o cozimento com uma água nova, tá? Isso é muito importante, porque além de tirar esses nutrientes, facilita o cozimento mesmo deles. Depois faz uma grande quantidade, deixa congelado em porções menores, quando precisar, só descongelar, é bem simples e a gente consegue sempre ter uma alimentação saudável. Inclusive, a Cristi trouxe essa questão do perfil nutricional, que é muito interessante, né? Essa combinação de um grupo do cereal, como arroz, com um grupo da leguminosa, como é o feijão, né? Inclusive para as pessoas que aderem a uma alimentação vegetariana, né, que então não vai consumir aquela proteína de origem animal, essa combinação de arroz e feijão é super legal. Então, esse feijão pode ser o feijão, seja o carioca, o preto, o feijão branco, como as lentilhas, o grão de bico, a ervilha, todas elas estão nesse grupo das leguminosas, tá? É muito interessante consumir junto com o cereal para ter aí esse perfil de aminoácidos interessante, principalmente para as pessoas que aderem a uma dieta vegetariana. Perfeito, olha só, o programa foi tão bom que a gente nem percebeu o tempo passar, né? A conversa a gente vai falando sobre vários temas, enfim, e estamos chegando ao final do programa, né? E antes de encerrar o programa, eu acho que tem uma questão que é fundamental e que eu tenho visto e lido muito, né? Que é o consumo, vocês mesmos disseram no início do programa, né? A cesta básica com 1 quilo de sal, né? Ou seja, o brasileiro consome sal demais. E aí, né?
que acontece? Pressão alta, né? O brasileiro é uma população, tem um grande número de pessoas que sofrem com pressão alta, que é um mal invisível, né? Você não percebe que você sofre de pressão alta, só quando você já está numa situação já um pouco avançada é que você vai perceber que você está com a pressão alta, né? Então, o que vocês recomendam com a questão do consumo, do excesso de sódio, né? Melhor dizendo, né? Que é o sal, na alimentação do brasileiro, Cristi? A sua pesquisa aponta para algum lado aí também, com relação a esse consumo de sódio ou de açúcares, enfim, também que é outro problema que se consome demais no Brasil. Com relação à questão do sal, os dados da última pesquisa de orçamentos familiares, 2017 e 18, publicada em 21, mostra que, em média, o brasileiro consome 12 gramas de sal, pensando na questão da aquisição do sal, né, e o consumo pela população. E a problemática é o sal de adição, ou seja, aquele sal que é adicionado depois de o alimento já estar pronto. Então, é importante que tenha-se em mente evitar aqueles alimentos processados prontos para consumo, que usualmente são fonte de sal, ou seja, a Mariana até comentou, o caldo pronto, os molhos prontos, salgadinhos, embutidos, macarrão e etc., né? Mas também tem que tomar bastante cuidado com aquele sal de adição, né? Ou seja, não deixar o saleiro sobre a mesa, procurar adicionar o sal somente no final do preparo daquele alimento, e não usar aqueles moedores de sal, nem os saleiros, porque você perde a noção de quanto sal você vai adicionar. Então, tenha uma medida padrão em casa e use essa medida para adicionar esse sal a esse alimento no final do preparo, evitando que salgue mais de uma vez, porque toda vez que a gente prova o alimento, o que acontece? Você acaba colocando um pouquinho mais de sal, né? E aí acaba se ultrapassando realmente o que seria o necessário, até porque a gente tem um paladar super saturado para sal, a gente sempre quer que tenha mais sal, e lembrar que o sal, ele não dá sabor, ele só realça o sabor salgado. O que vai conferir sabor a esse alimento é o que a gente tem de ervas e especiarias, né? Mas como fazer isso? É experimentando realmente, né? Na prática. Tá certo. A produção me avisa aqui que eu tenho só mais 2 minutos para encerrar o programa. E claro que eu tenho a ficha técnica também para ler, enfim, está dando esses 2 minutos. Então, para encerrar, 30 segundos para cada uma de vocês, para vocês se despedirem do nosso programa do Brasil ODS. Mariana. Primeiramente, gostaria de agradecer tanto você, Franklin, como a Cristi, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Fico à total disposição. Para quem estiver aqui em São Paulo, a gente fica na rua Nela Murari Rosa 40, aqui no Jaqueline. Então, sintam-se à vontade. Esse equipamento é da comunidade para a comunidade. Eu sempre vou receber vocês, a gente toma um café aqui. Então, sintam-se sempre bem-vindos. Cristi, 30 segundos. Gostaria de agradecer o convite, Franklin, e a toda a produção do Observatório do Terceiro Setor. Um prazer, Mariana, conhecê-la. Também estou à disposição, e se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito do trabalho do FORC, podem acessar o alimentossemmitos.com.br, e estamos sempre à disposição. Agradeço a participação de Cristi Soraya Coelho, nutricionista do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, sediado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. E também Mariana Yamamoto, nutricionista, conselheira titular do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo. O Brasil ODS é um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E está terminando este programa. Você não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, facebook.com/observatório 3 setor, @observatório 3 setor no Instagram, youtube.com/observatório 3 setor. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade do terceiro setor. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Brasil ODS. O programa fica disponível no nosso canal do YouTube e no portal observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Se tiver alguma sugestão, algum comentário, uma dúvida, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.